No verão de 1944, as tripulações de tanques americanas enfrentavam um problema mensurável em jardas. Panthers e Tigers alemães atacavam com força à distância. Canhões de 75 mm, 76 mm e 3 polegadas não lidavam bem com esses grandes felinos. Nas distâncias típicas de combate, os Shermans padrão ainda podiam vencer pela quantidade, flanqueando e com trabalho em equipe, mas a margem para erro estava diminuindo. Os Estados Unidos precisavam revidar a distância, e rápido. Projetar um tanque pesado do zero levaria tempo demais. Ferramentas, testes, treinamento e envio não tinham espaço no calendário de 1944. Os planejadores americanos decidiram não criar um novo tanque, mas sim uma nova plataforma de canhão. Monte mais poder de fogo em um chassi que você já sabe produzir, enviar, manter e dirigir. Essa decisão resultou em uma máquina com um nome pouco glamouroso e um propósito muito claro: o destruidor de tanques M36. Para entender por que o M36 existia, você precisa começar pela doutrina. As unidades de destruidor de tanques dos Estados Unidos da América nunca foram feitas para serem tanques de ruptura. O manual de campo enfatizava velocidade, manobra e emboscada. Chegue ao eixo da ameaça, atinja os blindados inimigos pelo flanco ou à distância, depois se desloque. No início da guerra, o M10 com seu canhão de 3 polegadas se encaixava bem nessa ideia. Quando 1943 virou 1944, o campo de batalha mudou. Os Panthers começaram a aparecer em grande número. As distâncias dos combates aumentaram. Relatórios vindos da Europa continuavam pedindo armas mais potentes, especialmente algo que pudesse ameaçar os blindados pesados alemães a distâncias maiores do que apenas em combate próximo. A resposta já estava nos projetos das pranchetas. O canhão M3 de 90 mm, originalmente ligado ao programa Pershing, oferecia o desempenho balístico que as equipes estavam pedindo, especialmente com munição aprimorada. O M3 de 90 mm era um canhão de cano longo e raiado, projetado para veículos blindados de combate, com munição padrão perfurante de blindagem. As velocidades de saída variavam entre 800 e 850 metros por segundo. Com munições especializadas de alta velocidade, a trajetória ficava mais reta e a energia no alvo aumentava ainda mais. O canhão oferecia estabilidade, precisão a boas distâncias e espaço para projéteis perfurante e autoexplosivo potentes, valorizados pelas equipes. A dúvida era como levar o canhão à linha de frente agora, não em um ano. A solução foi o pragmatismo: reutilizar chassis já existentes. O M36 foi inicialmente produzido com cascos do M10A1. Depois, o Exército dos Estados Unidos da América usou torres M36 em cascos Sherman M4A3 para levar mais canhões à frente rapidamente. Foi instalada uma nova torre maior, aberta no topo, leve para o chassi e espaçosa para o canhão de 90 mm. Aquela torre aberta não foi um acidente nem uma solução improvisada, foi uma escolha consciente. O teto aberto reduziu peso e baixou o centro de gravidade. Isso dava visibilidade às equipes e mantinha o canhão funcional sem tornar o veículo instável. O custo era claro: exposição a estilhaços, snipers e explosões aéreas. Mas, em termos de caça-tanques, atirar de longe e depois se mover, a troca fazia sentido. Poder de fogo não é só calibre, é a munição que você coloca no cano. O canhão M3 de 90 mm usava projéteis perfurante de alto desempenho com capa eficazes, mas o grande avanço foi o High Velocity Armor Piercing, com núcleo de tungstênio e alta velocidade, que aumentava muito a penetração à distância. As tripulações raramente tinham isso, pois o tungstênio era escasso. Com High Velocity Armor Piercing disponível, o canhão de 90 mm fazia o que o Sherman de 75 ou 76 mm não conseguia, principalmente contra os ângulos difíceis do Panther. Com munição perfurante com núcleo de carbono padrão, o canhão de 90 mm permitia às unidades americanas engajar antes e a maiores distâncias.
A munição perfurante com núcleo de carbono padrão do canhão de 90 mm 3 permitia às tripulações americanas penetrar a blindagem frontal do Tiger I em distâncias normais e obter bons resultados contra os Panthers. Ao mirar nas frentes das torres, mantos e placas laterais, a munição High Velocity Armor Piercing ampliava as opções de tiro frontal e aumentava as distâncias efetivas. Apesar de exigir boa mira e considerar a inclinação, a munição do canhão de 90 mm permitia disparos que o 75 mm raramente faria. Do momento da decisão até a entrega, o prazo foi rápido. No outono de 1944, batalhões de destroyers de tanques dos Estados Unidos da América recebiam o M-36 até mesmo durante a campanha. Equipes acostumadas aos sistemas Sherman consideraram a transição administrável. Suspensão, transmissão, ferramentas e muitos componentes sobressalentes eram iguais. Essa continuidade fazia diferença. Uma arma só é tão boa quanto o suporte que a mantém funcionando na linha de frente. Os primeiros grandes testes do M-36 vieram quase imediatamente. Em dezembro de 1944, na ofensiva das Ardenas, os M-36 foram usados em linhas defensivas e bloqueios para conter os blindados alemães. Após a ação, relatórios citaram engajamentos típicos de 800 a 1.200 jardas contra Panthers e outros alvos. Destruições frontais eram possíveis com High Velocity Armor Piercing em certas condições, mas a doutrina preferia ângulos e emboscadas. O que mudou foi a zona de conforto. Um M-36 podia fazer disparos que um Sherman comum hesitaria em tentar. Semanas depois veio Remagen e o M-36 ganhou nova função: atacar blindados de longe apoiando a cabeça de ponte. Relatos de unidades na margem oeste do Reno descrevem o M-36 enfrentando veículos pesados alemães a mais de 1.000 jardas, imobilizando-os ou detonando-os antes que pudessem se aproximar da ponte. As manchetes não falavam do novo tanque, só disseram que o canhão fez o trabalho. A superioridade do Pantera persistiu mesmo com o M-36. A blindagem seguia relevante e o vidro inclinado continuava sendo um desafio, principalmente à distância com munição padrão. Mas o M-36 mudou o cálculo. Ele permitiu que as unidades americanas liderassem mais combates. Preparar emboscadas com um canhão capaz de eliminar alvos distantes ou punir Panthers expostos ao se reposicionarem. Como caça-tanques, responder rápido, atacar à distância e recuar. Era exatamente disso que se precisava no final de 1944. A questão maior é a logística. O M-36 usava chassis já existentes, facilitando o uso de peças disponíveis, manutenção e treinamento das equipes. Agora, não após um ano de conversão. Numa guerra em que linhas de suprimento definiam avanço ou estagnação, isso era tão crucial quanto a blindagem. As tripulações sabiam das desvantagens. O topo aberto exigia disciplina sob artilharia e em áreas urbanas. A blindagem lateral não pararia armas antitanque potentes. Para enfrentar um canhão antitanque entrincheirado, o M-36 precisava de fumaça, manobra de flanco ou apoio de infantaria, como o M-10. Mas quando a blindagem pesada do inimigo aparecia à distância, o M-36 atendeu à demanda do campo de batalha por uma plataforma móvel e confiável para o canhão de 90 mm. Adicionar uma torre e um canhão, em vez de substituir toda a frota de veículos, fez com que o poder de fogo chegasse a tempo de fazer diferença no final de 1944. Quando o canhão entrou em combate, sua variedade de munições garantiu flexibilidade. Alto explosivo para apoio, perfurante com núcleo de carbono para a maioria dos blindados, High Velocity Armor Piercing, quando você precisava de uma resposta rápida e decisiva. O resultado não foi um super tanque, foi algo melhor para o momento. Um sistema de armas que deu às unidades dos Estados Unidos da América a iniciativa contra blindados pesados alemães, em condições alinhadas à sua doutrina e em distâncias manejáveis. A solução temporária permaneceu. O M-36 continuou em serviço após 1945 na Coreia e com vários aliados por décadas. A ideia fundamental era sólida: unir um canhão potente a um chassi capaz de absorver em larga escala. Não é uma grande história, é uma solução de tempos de guerra.
É por isso que o M36 existia, não porque fosse o tanque mais forte ou o mais novo, mas porque era o caminho mais rápido para o poder de fogo certo. Em 1944, os Estados Unidos não precisavam de revolução. Precisava de uma arma que as equipes usassem de imediato, alcançasse longe, atingisse forte e depois se movesse. O M36 era essa arma, um paliativo no papel, um grande matador de felinos na prática. Quando e onde foi importante?